como vocês devem ter visto no título, né? Hoje a gente vai falar sobre esse escritor genial que é o Machado de Assis. E hoje a gente vai falar sobre Quincas Borba, mas vamos enaltecer esse escritor que é tão importante para literatura brasileira, né? Esse escritor que as pessoas tentam transformá-lo em uma pessoa branca, mas na verdade é uma pessoa negra. Então a gente tem que enaltecer. Então eu vou dar uma introduçãozinha aqui sobre Machado de Assis. O Machado, ele foi nascido em 21 de junho de 1839 e ele vem de uma família muito humilde, não teve acesso à educação formal e mesmo assim ele se tornou um escritor genial. Agora imagina, gente, uma pessoa que é negra, de família pobre, que não teve educação formal, tentando escrever sobre a sociedade, retratar a sociedade e fazer críticas à sociedade em 1800 e bolinha. Imagina o quão difícil isso deve ter sido. E aquele nosso primeiro contato com Machado de Assis, né, o meu especificamente, foi no ensino médio que eu tive que ler Dom Casmurro. E assim, odiei, achei a história muito chata, achei os personagens chatos, não entendia porque esse cara aí era um clássico da literatura brasileira, mas agora que eu retomei e decidi dar mais uma chance para a obra de Machado, eu percebi que eu era uma boboca na época. Não tô falando que você tem que gostar de Machado de Assis, mas assim, você tem que entender que ele é muito importante para a literatura brasileira. Então deem uma segunda chance, leiam algumas obras. Mas vamos falar agora sobre o livro Quincas Borba. Quincas Borba, ele foi publicado em 1891. 10 anos depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que isso é importante? Porque o Quincas Borba, ele foi um personagem secundário em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele era um amigo do protagonista, né? Ele era um amigo do Brás Cubas. E no início desse livro aqui, do livro do Quincas Borba, ele ia se casar com a Piedade, se eu não me engano, o nome dela deve ser Piedade, não sei, vou deixar aqui na tela para vocês verem. Ele ia se casar com a Piedade, só que a Piedade, ela acaba morrendo. E a Piedade, ela tem um irmão chamado Rubião, que se torna o melhor amigo de Quincas Borba. Só que já nas primeiras páginas do livro, Quincas Borba também acaba morrendo. Então o livro, chamado Quincas Borba, na verdade tem como protagonista o Rubião. Por quê? Porque o Rubião vai herdar toda a riqueza do Quincas Borba. Mas por que o Quincas Borba é tão rico? Gente, o cartão ficou cheio, então vou retomar. Já esvaziei o cartão. Então, Quincas Borba, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no início do livro, ele era um mendigo, ele era muito pobre. E no final do livro, ele se tornou uma pessoa muito rica, um filósofo muito rico. E ele tinha várias posses, ele tinha muito capital, enfim, ele era muito rico. E quando ele morre, como ele não tem filhos, não tem família, ele deixa toda a herança para o Rubião. E quando o Rubião descobre, ele quase cai para trás, assim, quase desmaia, porque o Rubião, ele é professor, e desde aquela época o professor é subjugado, né? Ele tinha pouco dinheiro, ele é um cara simples do interior, e então ele fica com essa herança, mas a única condição para ele ficar com essa herança é ele cuidar do cachorro do Quincas Borba, o Quincas Borba. Exatamente, o Quincas Borba nomeou o cachorro a ele, porque ele dizia que quando ele morresse, ele ainda estaria eternizado no cão, no nome do cão. Então o Rubião tinha que cuidar desse cão que chamava também Quincas Borba. Vamos falar um pouco dessa filosofia que o Quincas Borba ele cria, né? Que o Machado de Assis cria e nomeia como sendo do Quincas Borba, que é o humanitismo, que é basicamente a retomada ao básico que rege a vida do ser humano. Então é basicamente o instinto, assim. E ele explica esse humanitismo de duas formas no livro. A primeira delas é a morte da vovó dele, a morte da avó do Quincas Borba. Um dia, a vovó do Quincas Borba estava andando pela rua toda pimposa e lentamente, né, porque ela era uma vovó, e daí veio um carro da época, que não é um carro, mas eu esqueci o nome, veio um carro da época e o
motorista atropelou a avó do Quincas Borba, que morreu na hora. Só que o motorista, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele estava passando fome porque ele tinha comido pouco e almoçado muito cedo e já era tarde, e ele estava cansado, não tinha dormido bem. Então não teve crime nenhum aí, não foi um crime ele atropelar a avó do Quincas Borba. Foi o humanitas, foi o instinto, porque ele estava muito cansado e ele simplesmente não prestou atenção. E a outra explicação que dá no livro são as batatas. O que tem a ver as batatas? Existem duas tribos e uma plantação de batata. E essas tribos, elas precisam chegar em algum lugar. Então, elas precisam comer todas as batatas dessa plantação de batata. Então, a plantação de batata dá só para uma das tribos. Então, elas têm que guerrear para ver quem fica com a plantação de batata. E aí, nessa parte, tem a frase, ao vencedor as batatas, que é muito citada ao longo do livro todo, em vários momentos super importantes, é citado ao vencedor as batatas. E o que faz o guerrear é o humanitas, né? Esqueci de falar isso anteriormente, mas o que faz guerrear é o humanitas. É esse instinto do ser. Mas voltando para Rubião. Rubião, agora já milionário, né? Já todo pomposo. Ele vai para o Rio de Janeiro, ele se muda para o Rio de Janeiro e lá ele tem contato com a toxicidade da sociedade classe alta da época do Rio de Janeiro. Então ele começa a fazer parte dessa sociedade classe alta e tudo mais. Só que o Rubião, ele é uma pessoa super inocente, ele vem do interior e tudo mais. Então ele é muito enganado, ele é super enganado por todo mundo quer o dinheiro dele. O Rubião são as batatas. Todo mundo quer o Rubião, porque ele tem grana pra caramba e ele é uma pessoa super inocente. E lá, no Rio de Janeiro, ele conhece um casal em específico, que é o Palha, que eu não lembro o primeiro nome dele, mas no livro inteiro ele é citado como Palha, e a Sofia. E o Palha, ele precisa de dinheiro, porque ele tem uma ideia de uma empresa, de um negócio que vai dar super certo. E o Rubião, ele fala, tudo bem, Palha, eu te empresto dinheiro, eu sou o investidor desse projeto. E a Sofia é uma mulher muito esbelta, muito bonita, né? Muito de muita classe. E o Rubião, ele fica encantado por ela. O Rubião, ele se apaixona por Sofia. E aí tem um conflito, né? Porque o Rubião é um dos melhores amigos de Palha e a Sofia é aquela mulher esbelta que o Rubião quer pra ele, né? E detalhe, o Rubião se apaixona e no contexto do livro é culpa da Sofia. Porque a Sofia é tão bonita, não é mesmo? Se ela é tão bonita, não deveria ser tão bonita, porque se ela não fosse tão bonita, o Rubião não se apaixonaria por ela. E o livro, ele retrata a sociedade brasileira da época, então tem muitos personagens secundários, né? Tem, por exemplo, Carlos Maria, que é um dos amigos do Palha, que vira amigo de Rubião, e que futuramente a Sofia acaba se apaixonando pelo Carlos Maria. Tem também o Freitas, que é um cara também desse círculo de amizade. Tem a dona Fernanda, que é esposa de um parlamentar, e tem uma prima da Sofia, que ela é uma menina do sítio, uma moça do sítio, então ela precisa ser reeducada para conseguir um marido. E daí eu vi muito um outro livro nesse livro. Todo mundo é muito cordial. E o que é esse homem cordial, né? O Sérgio Buarque de Holanda, ele escreveu um livro chamado Homem Cordial, que eu vou deixar aqui do ladinho para vocês verem. E assim, gente, é um livro muito interessante, que retrata a sociedade brasileira. E esse homem cordial, ele perpetua de tempos antigos até hoje em dia. Eu vou explicar mais ou menos o que é o homem cordial, mas eu posso também fazer um vídeo só sobre isso, só sobre esse livro, né? Daí eu faço uma releitura, que faz um tempinho que eu li, mas deixa aqui nos comentários se você quer um livro só sobre o homem cordial. Então, até hoje, as pessoas, elas costumam dizer que o brasileiro é um pessoal muito cordial, muito amigável, enfim, né? E isso não é um elogio, na verdade é uma ofensa. De acordo com o Sérgio Buarque de Holanda, o cordial vem de cordes, que eu vou deixar escrito aqui porque não sei se a minha pronúncia está correta, mas o cordial vem de cordes, que é relativo ao coração. Então o que significa isso? Mais emoção e menos razão. O totalmente contrário do lema da Gabriela Prioli, sabe aquela repórter maravilhosa da CNN que fala mais razão e menos emoção? Então é o contrário disso. E para Buarque,
Buarque, né, pro Sérgio Buarque, a cordialidade, o homem cordial é aquela pessoa que tem muita dificuldade em seguir ritos formais. Então, ele é averso a regras. Então, ele não segue regras. Ele mistura muito o público com o pessoal, o profissional com o pessoal. Enfim, é a porcaria que acontece hoje em dia. E essa situação, ela permeou a época do Machado de Assis, e ela permeia até hoje. É só a gente ver o presidente, né, que quer colocar sua vida pessoal, quer impor sua vida pessoal para todos os brasileiros existentes nesta nação maravilhosa. Então, a gente consegue ver isso muito na política. Isso é péssimo, assim, misturar a vida pessoal com a política, né? Porque você não pode impor uma vida que as pessoas não querem ter. Você tem que fazer o que é melhor para a nação e não o que é melhor para você. E não é isso que o nosso querido presidente faz hoje em dia, não é mesmo? E daí, eu vou falar isso rapidinho, porque deu vontade de falar, mas isso é uma herança que vem desde a época do fazendeiro, do senhor do engenho, né? Que o senhor do engenho, ele mandava em uma determinada área. Então, ele era o dono de uma determinada área e ele impunha o que ele queria para essa determinada área. Quando surgiu o Estado, o prefeito, o sistema de prefeitura, de ministérios, de ministros, secretários, enfim, houve um conflito muito grande entre o senhor do engenho e esse sistema. Podia acarretar de o senhor do engenho não mandar mais em nada, né? Mas acarretou que o senhor do engenho participava de todo esse sistema e não mudou quase nada para os senhores de engenho. E isso é muito visto principalmente na escravidão. A escravidão no Brasil foi abolida em 1888. E ela demorou tanto para acontecer porque os senhores de engenho não queriam, óbvio, né? Quem quer pagar mão de obra se tem a mão de obra aí de graça. E daí, o que acontece? A abolição aconteceu porque a Inglaterra fez uma pressão muito grande no Brasil para que não tivesse mais escravos. E ela tava, tipo, pronta para atacar, assim, os navios estavam postos, ela tava pronta para atacar, ou abolia ou atacava. E daí aconteceu que teve que atacar, né? Porque o Brasil não ia querer uma luta com a Inglaterra. E por que a Inglaterra fez isso? Porque eles são seres bonzinhos que respeitam os direitos humanos? Não, porque a Inglaterra tava num surto de revolução industrial, né? E ela tava produzindo muita mercadoria. E ela precisava de um local para vender as mercadorias. E se não tiver escravos, se os escravos começarem a ganhar salário, ela tem mais mercado para vender. Mas não vou me alongar nisso porque, enfim, né? Se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, eu falo porque eu amo falar sobre esse assunto. E por que eu falei do homem cordial, né? Não só por causa dessa cordialidade do Palha com o Rubião, mas também porque tem uma parte do livro que o Rubião, ele tem tanta influência que ele pode indicar pessoas para participar do ministério. E ele fala para Sofia que ele vai indicar o Palha. E ele vai indicar o Palha só para Sofia ter um título de nobreza, né? Um título parlamentar. E isso é totalmente o homem cordial. O cara só vai indicar uma pessoa pro ministério porque ele tá apaixonado pela esposa dessa pessoa. Isso é o homem cordial, isso é o retrato do que o Sérgio Buarque de Holanda fala no livro dele. E o Humanitas, né, que é a filosofia que eu citei, que é do Quincas Borbas, enfim, ele mostra esse aspecto negativo da sociedade. Cai naquele conceito de muita inteligência e pouca sabedoria que eu citei na minha resenha do Cama de Gato, que eu vou deixar o card aqui pra você ver, que eu achei a resenha muito legal, então vá lá assistir. E o Rubião também, ele representa não só o Rubião, mas ele representa a sociedade em si, porque ele tem umas ideias meio erradas, assim. Ele tem umas ideias meio malucas. E chega um ponto que o Rubião, ele enlouquece pela paixão dele por Sofia. Então, ele representa esse menos razão e mais emoção, né? É basicamente assim, se trocar as carruagens pelos carros, o livro passa nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, com o governo que a gente tem. E sobre a narrativa do livro. A narrativa eu achei super estranha, porque ela é feita em terceira pessoa, só que a pessoa que narra é um personagem do Brás Cubas, então não tem nada a ver com o livro. E daí eu fui dar uma pesquisada, né, e tudo mais, e eu achei que essa narrativa, ela é dada porque não dá pra ser em primeira pessoa, porque o Rubião não tem ideias consistentes, ele é meio maluco, ele meio avoado, sabe? Ele não conseguiria narrar a própria história. Então essa narrativa
tem um propósito. E também tem uma crítica muito forte ao dinheiro nesse livro, porque a gente vai acompanhando a transformação do Rubião desde que ele era um professor pobre até ele ser um milionário, um herdeiro milionário, né? E essa transformação é muito mal, é muito ruim pra ele. E então tem uma crítica muito forte também ao dinheiro. Enfim, resumo da obra, né? Vale muito a pena ler esse livro, gente. Leiam esse livro, leiam, pelo amor de Deus, leiam Machado de Assis. Eu falei desses conceitos de homem cordial e tudo mais. Não sei se eu achei essas relações na minha cabeça, mas quem leu Machado de Assis, comenta aqui se vocês também viram essas relações, se vocês acharam que faz sentido o que eu falei aqui, ou se eu falei só abobrinhas, que pode acontecer, né, gente? Ninguém é dono da verdade. Mas é isso que eu tinha pra falar desse livro. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amiguinhos que gostam de ler também, porque o canal é novo e é legal se ele crescer. Eu ficaria feliz se o canal crescesse. E se inscreve então no canal também, né? E me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês me seguirem e tudo mais. Lá eu tô tentando ser mais assídua, vou conseguir algum dia. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.